técnico Jair Ventura do Vitória, após a goleada diante da equipe do Coritiba. Boa noite, Jair. Boa noite, colegas. Um resultado expressivo diante de mais de 17 mil torcedores aqui no Barradão, Jair. E o que é que você credencia a esse resultado tão positivo? Apenas a expulsão do jogador do Coritiba? Também teve uma falha no primeiro tempo, ali nos acréscimos, o gol adversário. Queria que você fizesse o resumo do jogo e do que foi essencial para essa vitória tão importante acontecer nesta noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar a arbitragem, comandada pelo Rafael, o Thiago, o Bruno, o Jefferson, fizeram uma excelente arbitragem. A gente sempre, quando as coisas não funcionam, a gente vem aqui para reclamar, e quando as coisas, as regras são aplicadas, a gente tem que parabenizar a todos eles. Fizeram um grande jogo. Foi justo tudo que aconteceu, tanto que a expulsão do Couser, nem ele reclama, nem nenhum dos jogadores reclama. E vale lembrar que, agora respondendo a sua pergunta, já estava 1-0, né? Quando houve a expulsão, a gente com o controle do jogo. E naquela situação teve uma jogada ensaiada, já dei o dia de folga para eles amanhã. Na jogada nossa ensaiada, a gente faz o 2-0, praticamente define. E ali a gente consegue controlar o jogo, e no final do jogo a gente sofre com uma falha nossa, né? É aquela coisa que liga o alerta. Parecia ser um jogo tranquilo, onde vai ficar menos rouco, menos cabelos brancos, mas teve que tomar um gol para a gente voltar. No intervalo fizemos alguns ajustes, não vou falar esses ajustes, mas foram feitos. E a gente volta como a gente deveria ter terminado. E a gente consegue ter o controle do jogo, uma goleada. Acho que nada melhor voltar para a nossa casa depois de 3 jogos fora, com uma goleada expressiva, uma performance muito boa e conciliada com o resultado, que é o que a gente precisa, né? Demos um salto importante na tabela, seguramos um adversário que já estava escapando, né? O Coritiba vem fazendo muitos jogos bons fora, dentro desse campeonato, uma transição muito forte, né? Um time que tem uma transição muito forte, não tem muita posse de bola, né? O 20º em posse, mas ataca muito espaço com Pedro Rocha, né? Ainda tiveram a ausência do Breno, que é um jogador muito interessante também, né? O outro menino que machucou a cabeça, qual é o nome dele mesmo? O Ronier é um dos destaques do campeonato também, um jogador de 1 contra 1 muito interessante, vem fazendo um excelente campeonato, mas nosso time fez um jogo muito seguro, né, e a gente sai com uma vitória muito importante. Jair, boa noite para você. Eu percebi, apesar de você ter utilizado os mesmos, tirando o René, né, que não jogou contra o Confiança, mas eu vi uma dinâmica um pouquinho diferente do seu time. O que é que você pensou para esse jogo, justamente com a ausência de alguns jogadores rápidos, como o Breno? E outra coisa, que você pudesse falar da evolução do Zé Vitor, que chegou um pouco criticado, e aí não mandava, não conseguia jogar, e de uma hora para outra, das últimas 3 partidas, inclusive a galera que estava até brincando aí, comparando o Zé Vitor aí de Zidane. Você pudesse falar essas duas coisas? Importante, né? O Zé teve uma responsabilidade muito grande em substituir o Baralhas, que é o nosso volante artilheiro, capitão, um jogador identificado já, e ele veio da equipe da Portuguesa, né? Então, assim, um pouco de desconfiança, assim ele como o René, e os dois praticamente vêm nos ajudando demais. O René é um atacante de muita mobilidade, ataque ao espaço, né? Sofreu a expulsão, que seria que ele ia sair na cara, né? Fez o gol, voltou a marcou no outro jogo, enfim, um jogador também que vem crescendo muito, os dois vêm crescendo muito e vem substituindo bem as ausências que nós tivemos por conta da lesão. Então, fico feliz pelo Zé tá tendo esse reconhecimento. Para a gente internamente, a gente já sabe a importância dele, a gente buscou ele, né? E eu tenho amigos que trabalharam com ele lá na Portuguesa, quando a gente ligou para contratá-los, que o Papelini fez a contratação. A gente tivemos ótimas referências dos dois, não só como atletas, mas também como pessoas, caráter, profissionais, né? Jogadores que giram o GPS muito alto. Você vê que o René sai todo o jogo inteiro, é impressionante, né? Quando não machucam ele consegue terminar o jogo e sai inteiro. E o Zé é outro também. É difícil você carregar a estatura que ele carrega e você ter muita mobilidade ali como volante. Então, assim, ele é muito peso, né, que ele carrega, mas é um cara que chuta de média e longa, porrada que ele deu no jogo do Confiança, né, a bola bateu na trave. E fico feliz hoje que ele conseguiu fazer um gol também, né, 2 gols de 2 jogadores importantes que o Papelini conseguiu buscar pra gente nessa janela.
Não, cara, a dinâmica é o campo, nosso campo, né? A gente falou lá, mas o campo lá pesado atrapalha pra gente o nosso futebol, não é desculpa. Então aqui você volta para o seu habitat natural, onde a gente conhece os caminhos, a gente conhece o gramado, né? Um gramado com as condições melhores, né? Dentro da nossa realidade. É difícil confiança também ter a realidade que a gente tem, mas aí flui mais o jogo, fica mais leve, fica mais rápido, a gente consegue circular mais a bola, triangular, ter esse jogo e a gente consegue jogar melhor em gramados que tem a condição melhor. Então, por isso, hoje a dinâmica foi diferente, porque... E a gente vem numa sequência muito grande de jogos, né, cara? Então, assim, o cansaço, enfim, a gente tem que... E você viu que a gente foi com confiança, com força máxima, respeitando a Copa do Nordeste, falei isso lá atrás, e a gente vai continuar assim. Agora já temos uma decisão. O nosso foco esse mês, estava falando com o Emílio aqui, um mês muito decisivo pra gente, e a gente começa com o pé direito. O primeiro jogo do mês já é uma vitória importante. Então, agora já é mata-mata agora, né, na verdade, que é um jogo só contra o Ceará. Agradecer a nossa torcida, né, que nos apoiou. Pô, foi bonito acompanhar na televisão, nas redes sociais, né, como eles nos abraçaram por tudo que aconteceu nos últimos 2 jogos. A mobilização foi muito bacana, né? Acho que foi o Galindo que falou, a mobilização de todos, torcida, staff, funcionários, jogadores, diretoria, comissão, todo mundo muito engajado em dar a volta por cima de tudo que aconteceu. Todos nós sabemos, não vou repetir, mas foi uma coisa que nos machucou bastante e todo mundo se uniu. Então, espero que essa união possa dar resultado como deu hoje, uma goleada expressiva, numa equipe muito dura de se jogar. É só buscar os resultados deles fora daí, e a gente consegue esses 3 pontos muito importantes que nos voltamos à primeira parte da tabela. Boa noite, Jair. Lincoln Ariadne, da Rádio Itatiaia. O Vitória conseguiu o efeito suspensivo do Eric para hoje, né? E ele ajudou a equipe com mais 2 participações em gol. Você já elogiou ele publicamente em outras coletivas. Eu queria que você fizesse mais uma análise da partida de hoje do Eric e dessa contribuição que ele vem dando ao Vitória ao longo da temporada. Eu vi até que recebi algumas críticas, eu falei que ele era o principal jogador do país. Ele é o principal beirado em números do país. É simples assim. Os números estão ali, não pode ser. Hoje ele abre mais ainda esses números importantes. Então, assim, fico muito feliz. O Fábio fez um esforço gigante para poder contratá-lo, né, um pedido de todos nós. E ele não tinha feito nenhum gol comigo ano passado, mas tinha sido muito importante. Não sei se vocês lembram quando a gente perde o Claudinho e o Cáceres. Ele jogou de lateral direito, né, cara? Então, assim, longe do gol, ficava mais difícil também dele fazer o gol. Hoje a gente encontrou um novo lugar para ele, né, e ele está rendendo demais, né, cara? Fico muito feliz, espero que essa suspensão possa cair, porque acho que é o jogador com o maior número de participação em gol. Então, se ele é o mais participativo, o mais importante pelos números, tá? Dentro do campeonato, se nós perdermos, vai fazer muita falta, mas estou muito feliz pelo momento dele. Jair, boa noite. Thiago Luiz, Canto Rubro Negro. Antes de iniciar a partida, era o 7º melhor mandante, o Vitória, contra o 4º melhor visitante, a equipe do Coritiba. Em meio a tantas questões, sem ter tempo para treinar, mais vídeo do que treinamento, eu gostaria que você definisse hoje o que foi importante para que o Vitória saísse daqui com um bom resultado e, mais uma vez, o torcedor gritando olé nas arquibancadas do Barradão. É muito gratificante. A gente trabalha com performance e você consegue conciliar performance com resultado. Para nós, comissão técnica, é prazeroso quando a gente vence assim, né? E a gente envelhece menos também, que a gente sabe da pressão que tá sempre vencendo. E feliz que foi uma série de fatores, Thiago. Eu não consigo te precisar um ou dois. Uma série de fatores de maturidade, acho que a mobilização que toda a nossa torcida teve, com tudo que aconteceu, e a gente encarou com muita seriedade o jogo, né, e conseguimos uma vitória maiúscula com uma goleada no adversário que é muito difícil, né? Eles são o 4º melhor visitante. É um time indigesto jogando principalmente fora, né, pela sua força, transição, muitas triangulações pelo lado, e a gente consegue neutralizar as armas fortes dele e a gente fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos. Bom, aqui, Jair, normalmente minha pergunta é muito curta e direta, mas, assim, tem alguns números aqui que eu preciso passar na cabeça para a gente entender
a sua mudança de comportamento no Vitória e a quebra de alguns paradigmas. Pelas minhas pesquisas aqui, há 8 anos, o Vitória não goleava ninguém no Campeonato Brasileiro Série A. Há 8 anos. Então, hoje 8 anos. Então, é mais um paradigma que você quebra, né? A campanha do Vitória de 2026 até aqui é uma excelente campanha comparado aos 2 últimos anos de Série A. E não só isso, hoje dá para entender claramente a sua ideia de recuperação de jogadores. Com menos jogadores até, porque você tem um monte de jogadores no departamento médico, mas ainda assim o time descobriu uma maneira de competir na Série A. A gente vê a bola de pé em pé, circulando, os jogadores deslocando, sem esperar ficar estático para jogar. E isso todos os jogadores que estão entrando estão fazendo a mesma coisa. Dá um futebol mais alegre, mais bonito e, claro, bastante confortável para o torcedor. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui já nessa pergunta também, aproveitando o ensejo, é parabenizar você, né? A torcida do Vitória gostou muito das declarações do Fábio Mota lá frente ao STJD e a sua postura também de defesa, que foi muito legal. Obrigado. Eu sou um cara que visto a camisa quando trabalho, né? A gente dá a nossa vida aqui para o clube que a gente trabalha, e a gente entende também quando as coisas não acontecem, as críticas, e a mesma coisa os elogios. Eu tento ser muito equilibrado sempre, nos momentos bons e nos momentos ruins. Até algumas pessoas reclamam, né, com alguma derrota, parece que chegaram para falar, pô, mas ele está rindo na derrota, ele está não sei o quê, está cagando. Pelo contrário, eu sou o cara que perco noite de sono, que me dedico ao máximo a conseguir dar alegria para essa torcida. É muito gratificante quando a gente consegue fazer um placar como hoje. Fico feliz, não sabia que eram 8 anos sem conseguir essa goleada. Então, que possamos ter mais noites assim, junto com a nossa torcida, já convocar a nossa torcida já para quarta-feira para lotar, para a gente conseguir essa classificação com humildade, um time forte. Mas é um time de Série B, mas um time que tiveram vários jogadores remanescentes da Série A, né? E foi um jogo muito difícil com o Ceará aqui o ano passado, não sei se vocês lembram, né? Então, que a nossa torcida possa comparecer e a gente possa buscar essa classificação. E o que você fez para mudar essa qualidade, essa dinâmica do time? Os jogadores estão jogando bola, competindo no brasileiro. Cara, a gente mudamos características de atletas, né? Atletas que chegaram, a gente preencheu um pouquinho mais do meio. Eu sempre bati nessa tecla quando eu cheguei, de não se prendam dos 3 zagueiros, dos 3 volantes, isso não vai acontecer, vai de acordo do que a gente pensa, do que a gente tem em mãos, de características dos atletas, e aqueles que estão no melhor momento, eu acredito que tem que botar eles dentro do campo. Então a gente buscando, né, e tratando todos iguais, então por isso que aqueles que entram têm a mesma dinâmica, já sabem os mesmos comportamentos que tem que ser feito, porque o tratamento são feito de igual para igual com todos os meninos, até os jogadores mais experientes. E aí a gente vem colhendo frutos, né? Mesmo nas derrotas, a gente é extremamente competitivo, né? Eu estou aí, vou completar 40 jogos próximo jogo aqui com Vitória e fico feliz pela evolução da nossa equipe, independente do resultado. A evolução de comportamento, a evolução da gente errar e não se abater, de tomar o gol e fazer gol sobre gol como a gente fez, a gente ter mais coragem de ter a bola, a gente vê um Vitória mais assim, até fora de casa, né? Acho que o primeiro tempo do Maracanã mostra isso, né? O Flamengo foi jogar contra o Galo no outro jogo fora, vocês viram como é que foi, então é difícil, a gente vem numa crescente, eu fico tranquilo de falar, e quando não for bem também eu vou falar. Eu sou sempre transparente, mas fico feliz, mas a gente sabe que perder quarta já está tudo errado, já começa um monte de crítica, e faz parte também, né? Mas tentar vencer mais, que a gente tem mais elogios do que crítica, mas também saber conviver com as críticas. Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Parabéns pelo resultado e pela evolução que você falou agora da equipe. Eu acho que se isso não fosse notório, a torcida não teria abraçado, né? Como vem abraçando, porque o Vitória vinha de 4 partidas sem vencer e, apesar disso, só elogios, porque nitidamente dentro de campo o time vinha evoluindo. E eu queria saber de você, Jair. Sempre quando vai começar a Série A do Campeonato Brasileiro, a imprensa gosta de, no Brasil como geral, né, gosta de classificar os times. Esse vai brigar pelo título, esse vai brigar para não cair, esse vai brigar para ficar na competição internacional, enfim. E o Vitória já está no seu 3º ano consecutivo de Série A. E você acabou de, com o resultado de hoje, igualar a campanha do primeiro turno inteiro do ano passado e superar a campanha do primeiro turno inteiro também de 2024. Eu queria saber como é que o Vitória se enxerga nessa competição, porque muitos classificavam o Vitória como um postulante ao rebaixamento, mas dentro de campo sua equipe não traduz isso. Pelo contrário, eu queria saber como é que o Vitória se enxerga nessa competição. A meta sempre foi fazer um ano sem sustos, mas na opinião do Jair, com essa evolução que você mesmo citou, como é que o Vitória se enxerga nesse momento na Série A?
Cara, como eu falei, eu estou muito feliz com o rendimento, mas a gente sabe que o equilíbrio é muito grande dentro da competição. A gente viu um Ceará que ficou a rodada, todo o campeonato fora e caiu na última rodada. Então a gente tem que ter os pés no chão. O nosso torcedor tem todo o direito de pensar o mais alto possível. Nós queremos isso. E sobre começar o ano e as pessoas acharem isso, vai muito também pelo investimento, né? A gente tem a 4ª menor folha, então é mais natural que vão rotular a gente como um candidato a brigar lá embaixo. Então a gente tem que mostrar dentro do campo, como a gente vem mostrando, com jogos muito equilibrados, muito competitivo, uma equipe extremamente organizada, né? Eu sempre falo, a primeira coisa que eu chego nos clubes, eu tenho 10 clubes que eu falo, que eu posso prometer é o seguinte: equipes competitivas e organizadas. Não sei se vocês lembram na minha chegada aqui, busca na minha apresentação aí a coletiva, eu sempre falo isso, todos os clubes, e a gente entrega isso por onde a gente passa. Tem vezes que você vai ser competitivo e organizado e vai perder jogos, como foi o Corinthians ano passado, a gente foi melhor e perdeu, vai acontecer. Mas quando você está competitivo e organizado, você está muito mais próximo da vitória. Então vamos jogar jogo fazendo o nosso melhor, e aí no final do ano a gente vê onde a gente conseguiu chegar. Mas com certeza o que eu falei, volto a repetir, que o nosso objetivo é ter um ano mais tranquilo, e até o momento a gente vem conseguindo, né? Voltamos para a primeira parte da tabela, o nosso rendimento é bom, mas a gente sabe que tem muita coisa pela frente, e que a gente vai jogar jogo, pé no chão. Espero que a gente possa continuar tendo esse campeonato equilibrado e conseguir coisas grandes no final do ano. Boa noite, Jair. Cauã Trindade, do Portal Varela.net. Eu queria parabenizar primeiro pela partida de hoje. É uma partida realmente de excelência muito alta. E também foi avaliado dentro dessa própria partida que o Vitória conseguiu manter intensidade, conseguiu manter controle de bola e também teve eficiência. Eu queria que você me dissesse qual que é a maior identidade desse clube hoje dentro de campo, e se você também pretende manter essa identidade para os próximos jogos, ou se ainda tem alguma coisa que quer mudar dentro dessa identidade coletiva hoje dentro do Vitória. Cara, estou vendo ali a foto ali, né, a nossa foto da comemoração, é a unidade muito forte dos atletas. A gente tem um grupo muito bom, né? Jogadores que você vê experiente, como o Osvaldo, que entrou no último jogo e hoje não entra. O Marinho tinha entrado no jogo retrasado, no outro jogo não entrou. Eles já começam a entender como a gente trabalha como comissão, que cada jogo precisa de jogadores com uma característica, né? Hoje, a saída do Kaká começou o início de vaias ali para o Neres. Você já viu o nosso banco todo levantando, pedindo para a torcida para aplaudir. A gente tirou o Kaká, que ele estava com pendurado, poderia ter sido ficado fora do jogo contra o Fluminense. Então a gente foi fazendo uma gestão de grupo. Então, assim, quando os jogadores entendem que a gente trata todos com a mesma seriedade, sem sacanagem, olhando nos olhos, falando a verdade, você tem essa unidade muito forte. E do jeito que vocês se abraçaram, a nossa torcida se abraçou nessa mobilização, nós também nos abraçamos com tudo que aconteceu. Porque dói demais acontecer com tudo que aconteceu, e a gente sabe como é que foi, o que aconteceu, né? Eu não vou falar que eu preciso trabalhar, mas a gente sabe, e isso gera também para a gente uma unidade maior ainda dentro do campo, dentro do nosso dia a dia, que é muito saudável, muito gostoso. O Roque está aqui comigo, ele sabe como é que eu trato todo mundo, todos os dias. É um ambiente leve, né? Porque eu deixo o ambiente já, sempre quando começa ali, né? Quando o juiz apita, já é complicado. Então, o meu ambiente é sempre o mais leve possível, né? Mesmo nas derrotas. Eu não sou o cara de chegar, bicar tudo, falar, a gente conserta, a gente vai para a sala de vídeo, onde a gente consegue fazer muita coisa, principalmente nesses momentos sem treinar, e vamos embora. Mas vamos com os pés no chão, que a gente sabe que perde outro jogo, já está tudo errado. Mas eu tô contente, já estou aqui 7 meses e estamos aí próximo de completar 40 jogos aqui, e a gente vendo uma evolução muito grande da nossa equipe, né? Não só em termos de resultado, como a goleada depois de 8 anos que eu não sabia, mas também de desempenho, né? Mesmo nos jogos que a gente não conseguiu a vitória. Jair, Thiago Tolentino, Bahia Notícias, Rádio Antena 1 Salvador. A gente falou aqui de Eric, de Lucas Arcanjo, enfim, outros jogadores aqui, mas que partida do René, né? A gente fez em 2025, onde tinha uma pressão muito grande sobre o Vitória trazer um centroavante, um camisa 9, e com o René atuando muito bem e uma eventual volta aí do Kaiser e do Pedro Henrique, o Vitória está bem servido de um camisa 9, ainda tem essa necessidade? Obrigado. Com certeza, vocês sabem que eu nunca vim aqui pedir contratação, falar de posição, mas estamos, né? A gente tem hoje, né? René, Kaiser, o Osvaldo pode fazer, o Fábio já fez, lembrando que o Fábio entrou de 9 no jogo decisivo contra o São Paulo ano passado,
Osvaldo, Renzo, que fez o gol, o primeiro gol dele comigo também, graças a Deus, no último jogo, né? É um cara de área, é um cara interessante. Não só fez o gol, como teve uma cabeçada muito interessante. O goleiro fez uma bela defesa, uma bicicleta passou rente à trave. Foi uma das melhores partidas dele. Então a gente vai encorpando, a gente vai ganhando. Ainda tem a galera para voltar, DM, Kaiser, né? Muito importante, Baralhas, enfim. Voltando todo mundo, a gente ainda vai ficar mais forte. Temos tudo para conseguir o nosso objetivo, que é fazer um ano de regularidade. Jair, boa noite. Quem estuda o futebol sabe que as suas equipes, elas são muito pautadas no pragmatismo da solidez defensiva e a transição rápida para o ataque. Mas até chegar ao ataque, existe um caminho, né, a ser percorrido, e a gente não pode descartar a atuação do meio de campo do Vitória hoje. Mais precisamente o Kaique, Emmanuel Martínez e também o jogador Zé Vitor. Baralhas está fora, mas vai chegar um momento que o Baralhas vai ficar disponível. Antigamente você tinha dor de cabeça por tentar descobrir quem que você colocaria ali. Hoje você já tem uma dor de cabeça de que, poxa, quem é que eu vou botar nesse meio campo, já que os três estão jogando bastante. Eu queria que você falasse sobre essa dor de cabeça positiva do Jair Ventura e aproveitando também o ensejo da dor de cabeça positiva também no ataque, porque hoje o René praticamente foi o homem do jogo aqui no Barradão. Verdade, dor de cabeça boa. Independente de quem inicia, a gente sabe que se mudar, você vai entrar um cara que vai mudar o jogo. E a gente não lembra, a gente acaba que a gente esquece do Dudu, né, cara? Eu estava falando com o Antônio, a falta que o Dudu faz. O cara que entrava, incendiava o jogo, uma característica que a gente não tem, ninguém tem a característica dele, tem. Sanguinário, né? Eu consegui controlar ele nos cartões, começou a fazer gol, fez um lindo gol contra o Palmeiras. Eu falei, pronto, vai ser vendido na janela já, e teve a lesão dele. Então, mais um cara também que a gente estaria muito mais forte com esses caras todos, mas com certeza com a volta do Baralhas, aquela dor de cabeça boa, e com esse momento maravilhoso do René, mais uma dor de cabeça boa. Bom que a gente ganha mexida, né? O Emílio sempre fala que um jogador acelera o outro. O cara olha para o banco e fala, pô, tem um cara ali, se eu der mole, ele vai pegar mais espaço. E o cara corre mais, né? Quando tem disputa assim por posição, é muito bom. E a gente está bem servido nessas posições. Já estivemos lá em Aracaju na quarta-feira, né, conversando com muita gente sobre essa quantidade de jogos e a quantidade de jogadores que o Vitória perde aí nesses jogos. Eu queria, já que você já falou de evolução tática, técnica, queria que você falasse também da evolução física, para aguentar o jogo que foi quarta-feira naquele gramado e hoje jogar com essa intensidade aí que você jogou e já tem decisão na quarta, jogo principal também contra o Fluminense no sábado. Queria que você falasse também dessa evolução. Boa pergunta, a oportunidade de parabenizar o meu departamento de ciência liderado pelo Rafael, né, com o Juninho, com todos os médicos. A gente foi criticado pelas lesões, mas não tem como não ter lesão. Já falei sobre isso, a gente viu a quantidade de jogadores que podem ficar fora da Copa, né? Não só do Brasil, de outras seleções também, pelas lesões que acontecem. E vai ser assim, cara, para a gente jogar em alta intensidade, eu falo que o nosso time tem que jogar 200% para se encarar Palmeiras, encarar Flamengo, e as lesões vão acontecer. O importante é estar um grupo homogêneo dentro dos comportamentos, do que tem que ser feito em cada fase do jogo, para que a gente possa suportar. Então, obrigado até pela pergunta, que é o momento de eu poder também parabenizar o meu departamento, como eu falei, liderado pelo Rafael, o preparador Juninho também, e com todos os profissionais que aqui trabalham, que a gente conseguir nessa batida de jogos decisivos que a gente está tendo, conseguir manter esse padrão e a gente não cair, é muito bom. E a gente faz uma gestão também junto com eles muito, muito importante. O Rafael me passou também do Kaká, era um cara que tinha um indicador alto pelo adutor nesse jogo, já consegui tirar ele mais um pouquinho, mas eu acho que vai ser isso também de acordo com o resultado, né? Pelo cartão e pela situação do adutor, a gente deu uma segurada nele, eu faço muito essa gestão, o Emílio fica muito responsável nisso de fazer essa transição de DM com a gente, e eles sempre vão pontuando os jogadores, e a gente segura um pouquinho a carga no treino, deixa o cara sem treinar mais um pouquinho para recuperar, e o G1, o pessoal que tem jogando, praticamente não tem ido mais para campo. A gente está fazendo a bola parada no aquecimento e no recover, os caras recuperando e jogando. E os ajustes são feitos nessa sala aqui, inclusive nesse telão que está lá ele aqui atrás, a gente faz aqui os ajustes. Fechou, gente? Um abraço, bom domingo a todos.